Muito bem, irmãos, muito boa noite. Bom, nesses meus anos de pregador da palavra, desde sempre, desde que o Senhor me chamou, as minhas orações eram, me leva só aonde tem a verdade. Eu não quero outro caminho. Não quero servir mentiras, não quero fingir que estou servindo. Ou eu me entrego de corpo e alma, entendendo a verdade, capacitado pelo teu Espírito, ou então me deixa onde eu estou. Que eu estou muito bem. Eu não era triste, não precisava de nada, estava feliz, tranquilo nas minhas noites, na minha curtição, ganhando meu dinheiro, tendo a minha vida com meus planos e tudo. Não vim para a igreja, ou para Deus, ou para o Evangelho, porque tinha problemas. Mas fui agraciado. Muito bem. E ao longo desses 33, 34 anos de Evangelho, eu venho pregando a verdade. O que é a verdade a não ser Jesus? Eu não confundo a cabeça de ninguém. Deus não confunde a cabeça de ninguém. As pessoas não se unificam em um Deus, elas se unificam em milhares de doutrinas, porque cada um segue aquilo que crê, ou o que lhe é ensinado, e o que lhe é bom. E essas doutrinas vão corroendo o ser humano. As doutrinas, igrejas, líderes, eles vão dominando. E Cristo, infelizmente, deixa de existir na vida, nos corações, e as pessoas saem numa angústia de alma, uma angústia psicológica de servir a Deus conforme a igreja. Então eu resolvi falar sobre igrejas. Por que eu resolvi falar? Porque Deus me inspirou a isso. E além de me inspirar, eu resolvi falar porque não sou eu quem vou falar, porque Cristo já falou sobre as igrejas. Então não adianta querer refutar, e que vai acontecer, aquilo que está no Evangelho, claro, explícito, cristalino. Só que nós não queremos. Nós preferimos igrejas, nós preferimos doutrinas, regras e comportamentos, porque o ser humano precisa de dogmas. O ser humano não sabe viver livre. Ele tem medo, ele não sabe para onde caminhar porque ele não está enxergando nada. Ele fala que tem fé em Jesus, diz aceitar Jesus e tem medo, se sente vazio. E aí buscam e caem nos braços das igrejas. Aí as igrejas fazem um desenho de vida para que ele obedeça e siga as suas regras, normas, doutrinas, e o cuidado de que se transgredi-las a igreja vai te chicotear, te cortar e você será arrancado do livro da vida. Então o ser humano precisa disso. 99%. Ele tendo quando ele entra na igreja, aí ele se sente seguro, porque ele está vivenciando a fé dele olhando, enxergando o templo, enxergando pastores, enxergando irmãos. E todo aquele formato faz com que ele se sinta seguro. Se sinta um filho de Deus. E ele não sabe viver sem aquilo. Eu vou pregar sobre as 7 igrejas. Não hoje eu vou falar da primeira. E essas pregações e essa não é para desmotivar você a ir à igreja, estudar a Bíblia, a lição da escola. Não, pelo contrário.
Mas o fundamento das minhas pregações é fazer você se despreender disso. Disso não ser a validação da tua vida, mas que a validação da sua vida seja apenas Jesus. A confiança e a fé tem que estar pautada em Cristo e mais nada. Porém, não é isso que acontece. Eu vou mostrar para você o que a Bíblia nos ensina a respeito de quem serviu e serve a Deus. Você vai ver que é uma desconexão de igreja, desconexão de pastores, de líderes, de sacerdotes, de tudo. Só há o desejo de Deus de que essa conexão seja com o seu filho. Porque a partir do momento que você se conecta, você é liberto de tudo, de doutrina, de igreja, de escola, de Bíblia, de tudo. Você é liberto, você não depende de nada, porque a tua dependência é do céu, de Jesus. Isso causa muita ira nas pessoas. Quando você prega Jesus, as pessoas acabam te odiando, porque você está pregando um evangelho fácil. Chega a ser nojento esse tipo de pensamento, mas eles existiram e irão piorar no decorrer dos anos. Mas me cabe pregar a verdade, pregar a tua ligação com a videira verdadeira. Eu não prego igreja. Se quiser vir para a igreja que eu frequento, vai ser muito bem-vindo. Mas venha consciente de que você não vai depender dela, não vai olhar para ela, não vai conviver nela como se fosse a solução das suas dores psicológicas, dos seus vazios ou da sua ira, porque a igreja não te tratou bem, não olhou na tua cara, não fez isso. Por quê? Porque você está arraigada totalmente no que vê. E aí acabou o teu evangelho. Cristo não existe na sua vida. Porque tudo você se baseia no que a igreja faz. Se ela faz coisas de bom, você se sente forte na fé. Se ela faz coisas ruins, você cai na fé. Ou seja, você está um pêndulo do jeito que o inferno gosta. E o meu trabalho há 34 anos é te tirar disso. Fazer você uma pessoa livre, liberta. Uma pessoa que encontra pastagem. Uma pessoa feliz, alegre, porque encontrou o Salvador. Nada melhor, nada mais gostoso, nada mais bonito. Se eu tenho os meus erros, eu sei que eu tenho meu Salvador que me perdoa. Mas a igreja não perdoa. O perdão da igreja é punição. Se você adultera, a igreja te pega e te corta. Esse é o amor, é o formato do CNPJ da empresa. O adultério eu falo porque é o que mais pega na igreja. O resto você pode mandar matar, você pode desviar dinheiro do governo, daí não tem problema, você segue ali bem na igreja. Porém, Jesus não. O formato de perdão, de amor e de paciência e de tolerância de Jesus é 100%. E foi por isso que ele veio e foi por isso que ele morreu. Então, é isso que eu quero que você entenda. De uma vez por todas. As pessoas recebem a palavra que Deus me dá para levar na igreja, seja onde for, com alegria. Mas o que me entristece é que depois vêm os passarinhos e comem toda a semente que nós jogamos nos corações das pessoas. Por quê? Porque elas optam e preferem seguir igrejas. Elas têm medo de serem libertas, porque sendo libertas, elas perdem as muletas da igreja, das doutrinas, dos comportamentos, e sem muleta elas não andam. Se emburrecem. E acham que Cristo não é o suficiente, porque a igreja enfiou 20, 30 doutrinas na cabeça dela. Não como informação, mas como parte da salvação e da santificação. Da santificação que eles pregam, mas não o evangelho.
Pô, falei tudo isso para fazer uma introdução, então eu vou ser rápido. Nós vamos ler carta de Apocalipse, capítulo 2, cartas às 7 igrejas. A primeira igreja, Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras, olha Jesus falando, para a igreja, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, sofreram e têm paciência, e trabalhaste pelo meu nome. Cara, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Por quê? Por que você fica cansado da igreja? Por que você cansa na fé, na religiosidade? Porque Cristo renova a sua alma, a igreja não. Com Cristo, quando você trabalha para Ele, não há cansaço, só há alegria, adoração e desejo de propagar a Ele como a única verdade, na vida, no caminho, na salvação e na ida para o céu, para qualquer ser humano. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, vocês aborrecem, as quais eu também me aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando nós vamos prosseguir com as outras igrejas, você vai ver que não tem esse agrado que ele dá na primeira igreja. Por quê? Porque a primeira igreja que tinha o amor, a caridade, se preocupava com os órfãos, com as viúvas, se preocupava em levar a Cristo Jesus, que é o que Jesus elogia, dizendo, vocês estavam preocupados em levar o meu nome. Num povo legalista, um povo que tinha lei, um povo que guardava o sábado, um povo que não comia carne de porco, um povo que tinha todas as regras e normas e doutrinas. Porém, Cristo elogia a igreja que não era nem igreja, que estava levando o nome de Jesus. Não existia igreja. O que existia era a mídia. O que nós temos hoje, eles tinham nas pernas. Eles tinham nas casas das pessoas. Como levar Jesus? Tudo aqui. Um contando para o outro, indo na casa do outro se reunia em 3, 4, 5, outro se reunia 10, até que Jesus mesmo falou, onde houver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei. Ou seja, havia a caridade e a perfeição do céu naquele povo, naquele local de Éfeso. E você nota que depois que eles começaram a organizar a igreja, porque começaram a ter muitas pessoas, e a igreja foi sendo comprado, CNPJ, organizaram, construíram, acabou. Acabou a palavra. Aí virou negócio. Aí virou briga. Aí os judeus cristãos queriam mais dinheiro, porque o dinheiro era dado mais para o judeu do que para os outros que não faziam parte. E a igreja deixou de existir. E era a melhor igreja das 7. Por isso que eu sou obrigado
espirrar. Ai, perdão. Por isso que eu sou obrigado a pregar a verdade. Não te desanimar de ir na igreja, mas te animar a ir a Cristo. Cristo, quando perdoa os meus pecados, Ele não me anima a pecar. Ele me anima a entender o seu perdão. E quanto mais eu entendo e sou perdoado, mais eu fico constrangido pelo seu amor, e mais eu o adoro, mais eu o sigo, e mais eu quero servi-lo. É assim que tem que ser a vida do Evangelho. Você nota que José do Egito, se você ler a história dele, José do Egito não tinha igreja. José do Egito se vestia como os egípcios, se pintava como os egípcios, colocava babilaques, ouro, sandálias de ouro, ou seja lá o que for, como os egípcios. Frequentava as festas dos egípcios. Transitava no meio dos egípcios. No entanto, era o filho especial de Deus. Participou, viveu, trabalhou, se organizou o Egito, matou fomes. E quando faleceu, Deus já o estava esperando, porque dele era a coroa da vida. Não havia medidas e regras e normas de roupas, de batom, de brincos, de posturas que ele deveria andar como as igrejas pregam, que é uma nojeira, é uma cobrança nojenta que parte da igreja, não parte de Jesus nem do Evangelho. Acachapando as pessoas, muito mais os jovens, que vivem dentro da igreja num sistema muito louco, de dor, de ansiedade, de pressão. Ah, mas então tem que liberar os jovens? Vá para o inferno. Mas os jovens da igreja não podem. Pode, são jovens, têm vida, querem viver, querem sorrir, querem aproveitar, querem brincar, querem ir para a praia, querem ir para a piscina. Mas vocês não entram no reino e não os deixam entrar, porque não ensinam a eles a Cristo, ensinam a eles regras, normas e doutrinas, para acachapá-los no medo, para que eles fiquem igual cordeiros aos sábados dentro da igreja e todo mundo olha para eles e fala, nossa, que juventude linda. Mas não são ensinados a conhecer o Evangelho nem a Cristo. Esses homens foram libertos. José do Egito não dependeu de igreja, não dependeu de vestimentas, não dependeu de formatos religiosos como faziam os fariseus e os judeus. Era um homem livre, porque ele tinha a Deus como seu Salvador, compreendia isso, entendia isso, amava isso e nada tirava de dentro dele isso, porque o Evangelho é de dentro para fora e não de fora para dentro, como procuram ensinar a você, aos seus filhos. É pressão o tempo todo. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era o homem mais feliz do mundo. Quando eu entrei para a igreja, meu Deus, se eu não tomasse cuidado, se eu não acordasse em tempo, eu ia ser o crente mais odioso, nojento, triste, neurótico da existência da terra. Porque eles não são fracos. Eles massacram. Eles não têm dó. Chefe, mas então tem que deixar todo mundo livre? Você não tem que se meter na vida de ninguém. Tem que se meter na tua vida e olhe lá. Porque quem nos capacita em salvação é Cristo Jesus. Não é a igreja. Não é o que você fala. Não é o que você prega. Não são suas doutrinas e as doutrinas de ninguém. Mas é Ele. Quando os jovens forem ensinados desse amor, eles serão libertos e livres. E talvez a igreja não viva o que está vivendo. O que a igreja está vivendo? Não sou eu quem falo.
É Jesus, mas ninguém aceita. Ninguém prega. Por que não tem o conhecimento? Porque não tem quem prega. Tem quem prega 1.200 tardes e manhãs. Tem quem prega a lei. Tem quem prega o sábado. Tem quem prega o inferno. Mas não tem quem pregue a graça. Porque a graça que se é pregada, e eu tenho ouvido isso há 34 anos, é graça com troca. A salvação, ela é até um certo momento. Depois que você está salvo, aí vem a listagem maldita na tua lomba para te deixar esquizofrênico. Com medo de Deus. Com temor de ter transgredido o sábado. Com temor de não ter ido na igreja. Com temor de não ter feito o culto de manhã e com medo de sair às ruas, porque vai ser castigado e Satanás vai te dominar. Como se toda uma vida... Eu tenho 34 anos de amor com Jesus. Aconteça o que acontecer na minha vida, Deus não vai me abandonar. Eu posso até abandonar a Deus, querer seguir a minha vida, mas Ele estará comigo. Deus não esquece as orações. Deus não esquece 34 anos de vida, de paixão e de amor por Ele e com Ele. E quando José do Egito morreu, que Deus o protegeu, o guardou, ele enfrentou um Egito. Os pecados do Egito, os bares do Egito, as festas do Egito, as reuniões do Egito, o parlamento do Egito. Mas ele estava consciente e seguro no coração de quem ele servia, de quem ele amava e quem o amava de verdade. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. João Batista não frequentou a igreja. Não se vestiu como a igreja pede. Não carregou a Bíblia, a Torá ou qualquer papelzinho debaixo dos braços. Ele tinha tudo aqui e no coração. E Jesus disse que não há homem, não existe um homem como João Batista. Eu estou dizendo essas coisas não para você largar a igreja, muito pelo contrário, é para ficar na igreja, mas livre. Porque eu não quero que você abandone a igreja porque a igreja te distratou, ou porque a igreja te cortou, ou porque a igreja não foi com a tua cara. Esse é um fator que ocorre muito. Então, eu quero que você seja livre disso. E por outro lado, eu não quero que você seja pegado à igreja. Eu, em nome de Jesus. Porque isso é evangelho. De que você não fique atrelada a tua fé à igreja. Isso não é de Deus. A igreja está lá, ótimo, vamos frequentar a igreja. Mas sem dever e sem ela dever para você. Porque você só vai ter paz na tua vida no momento que você entender quem é Jesus na sua vida e entender quem é você para ter Jesus na sua vida. Quando você compreender que os teus atos, Deus nem olha. Deus nem olha as tuas obras. Ah, mas a fé sem obras é morta. Sim, porque as obras que não for pela fé, Deus não aceita. Se você está na igreja tentando cumprir normas e regras que lhe foram impostos, como professor da escola, como a pessoa que vai quarta, sábado, domingo na igreja para cumprir aquilo, para não deixar Deus ficar triste ou irado contra você, tenha certeza que Deus não está te aplaudindo, porque não é isso que Deus te pediu. Deus pediu para você amar ao próximo. Se você deixar de ir para a igreja, eu já preguei isso, e você foi cuidar de uma pessoinha que você talvez nem conheça direito, em algum morro pobre, e você foi todo final de semana lá, passar as noites com ela, dando banho, cuidando, alimentando, e nunca mais ir na igreja. Tenha certeza de que Jesus vai falar, quando a um desses pequeninos me fizestes, a mim me fizestes.
Porque Deus não depende de igreja, Deus depende do teu coração. A tua ida à igreja, os teus fatos que você promove na igreja, para Deus não vale nada. Ah, você está me desanimando, Sherry. Claro que eu estou. Você não conhece a Jesus? Quem não conhece a Jesus se desanima. Quem conhece a Cristo se anima e renova suas forças a cada dia. E se você cuidar do teu próximo, você tem a certeza que o Espírito Santo está em você. E se você estiver neurótico em querer aparecer na igreja, ser alguma coisa na igreja, se alimentar da igreja, você é um obeso espiritual. Porque você faz o seu culto, você estuda a sua escola, marca toda a lição, vai para a igreja direto, tem cargo na igreja e não tem frutos. Sabe por que não tem frutos? Não sou eu quem estou dizendo. É Jesus quem diz em Laodiceia. Mas você não quer ouvir. A igreja não quer, não suporta ouvir. A igreja se sente ofendida. Uma irmã um dia me disse: Sherry, as tuas pregações no início, quando eu ouvia, eu me sentia ofendida. Quem é esse cara que está falando que eu sou um lixo? Que eu não valho nada? Porque ela achava que valia muito. Porque ela achava que ela era algo para Deus. Porque fazia as obras de Deus, praticava as coisas da igreja. E quando Jesus encontrou com um homem que talvez como você praticou todas as obras da igreja, todas as boas obras da igreja, ele disse: você não vai entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Essa é a simplicidade de Jesus e do Evangelho. Enquanto você foi criada num pacote de igreja e tenta sobreviver com todas as tuas forças, porque Deus não está nisso. Deus não está nisso. Você pode ter 2, 3 cargos na igreja. Deus não está nisso. Você pode fazer culto de manhã, tarde e noite. Deus não está nisso. Você pode estudar a lição da escola sabatina e ler a Bíblia todos os anos inteira. Deus não está nisso. Mas quando você estender a mão a alguém, Deus está nisso. Quando você compreender que tudo isso que você faz para alimentar a tua santidade, Deus vai dizer: se você não nascer de novo, você não vai conhecer o reino de Deus. Mas se você estender às viúvas e aos órfãos as tuas mãos, o teu dinheiro, a tua capacidade, o teu ombro, o teu ouvido, o teu tempo, aí sim você pode ter a certeza que você foi constrangida pelo Espírito Santo e você está praticando o Evangelho. Então, nós lemos a primeira igreja. Quem chegou tarde, depois volta e assista. Então, eu quero que você compreenda o papel de uma igreja, aonde uma igreja é e deve ser colocada. Porque senão você está perdido. Você está perdida, minha irmã, meu irmão. Você está só caminhando em ovos, tentando ocultar Laodiceia do teu coração. Fingir que você não é Laodiceia. Fingir que você não é abastado, abastada e rica e de nada necessita. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te guarde, te ilumine e que você peça a Deus para que os pássaros não venham comer a semente que foi plantada no seu coração. Acorda, tu que dormes. Laodiceia é a mensagem dos finais dos tempos. Se você não crê nisso, você não conhece o Evangelho e muito menos a Jesus Cristo. Paz e graça. Jesus te ama, Jesus te cuida, Jesus te salva, Jesus te guarda para que um dia você possa estar ao lado dele. Só ele. O resto é resto. Tá bom? Beijo a todos. Até a semana que vem eu vou falar da segunda igreja. Tchau, tchau.